Boa tarde. Já fizemos anteriormente alguns comentários de alguns trechos da Bíblia e hoje vamos dar continuidade a esse trabalho e vamos analisar aqui o que é citado em Mateus 21, de 18 a 22. Esse trecho da Bíblia é conhecido como a maldição da figueira e diz o seguinte: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer tão somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Interpretando esse trecho da Bíblia, não como um fato histórico, mas como uma alegoria, podemos entendê-lo como um fato perfeitamente aceitável e uma fonte de iluminação. Amaldiçoar a figueira seria, por essência, um ato não cristão. Afinal, um dos grandes ensinamentos de Cristo é aquele que diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. A história em si é contraditória, já que o fato ocorreu no início da primavera, antes da Páscoa, completamente fora de época para árvores frutificarem. Então, olhando sob esse prisma, a história em si seria completamente contraditória e até mesmo absurda. Mas é exatamente nesse aspecto do absurdo que estaria tanto o indício de significado como um encorajamento em busca daquela sabedoria oculta no interior da suposta narrativa. Precisamos ver nesses escritos sagrados verdadeiros anúncios de leis universais. Aqui então pode ser entendida uma demonstração daquela lei fundamental que nos diz que se todas as coisas e seres viventes, incluindo raças, homens, nações, não partilharem dos frutos de suas vidas, secarão e morrerão. Aquele que busca reter e acumular apenas para si próprio os frutos de sua vida, as suas posses, a sabedoria, a verdade e o poder que revela, e nada dando aos outros, essa pessoa inevitavelmente descobrirá que sua própria vida interna e externa estagna e definha. A nossa atenção então deverá ser direcionada para um grande e misterioso princípio que podemos chamar de a lei do fluxo. O que seria isso então? Seria aquilo que, segundo o qual, para dar, seria dar para viver, que nos diria exatamente isso: dar para viver, partilhar para desfrutar, servir para desabrochar. Esse é o ideal da doação altruística em obediência ao qual não há perda, mas ganho, não há morte, mas vida abundante. A desobediência a essa lei
motivada pelo desejo por posses e poderes exclusivamente pessoais, não traz ganho, mas perda, não traz vida, mas morte. E isso tem sido demonstrado ao longo da história das nações e dos indivíduos. Com toda razão, essa lei é descrita como uma lei fundamental, pois ela mesma a lei pela qual o universo subsiste. O próprio Deus nutre e sustenta o sistema solar pelo perpétuo derramamento e em constante ato de doação. Ele mesmo doou a sua própria vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Devemos-nos então tornar nós mesmos trigo de Cristo. A pobreza do nascimento de Jesus, a submissão a Pilatos, a crucificação, o Sagrado Coração, as feridas abertas e o furo na pele de Cristo são símbolos dessa atitude de puro altruísmo frente à vida. Tal doação, tal amor inteiramente sem egoísmo, tal morte na cruz são necessários para a obtenção dessa vida mais abundante. Morrer para o sentido da individualidade separada, do egoísmo e do apego às posses, é viver para a eternidade. E isso deve ser considerado como uma das maiores verdades jamais expressas. Aparentemente estamos diante de uma lei um tanto estranha. Para viver uma vida mais ampla, imitando o grande modelo de Cristo, devemos morrer para os desejos pessoais. Devemos nos prontificar ao sacrifício e serviço abnegado. Devemos nos render à causa do amor. O amor universal é o único caminho verdadeiro para a vida eterna, porque acarreta o total abandono de nossos desejos. A qualidade desse abandono de nossos desejos materiais é justamente a base de toda a espiritualidade. A renúncia parece ser sempre daquilo que nós consideramos ser mais prezado. Mas o sol não se exaure, apesar da sua imensurável efusão, numa demonstração de completa doação a toda a humanidade, pois ocorre dentro desse mesmo sol uma torrente interna proporcional que sempre o regenera. O homem espiritualmente atento reconhece que o altruísmo não traz perda, mas ganho e até mesmo abundância. Isso é verdadeiro em cada passo da vida, seja ela secular
seja a vida espiritual. A vida não é perdida, mas preenchida pela própria renúncia. Isso nos é mostrado pelo próprio Cristo, cuja vida foi vivida em completa obediência a essa lei universal. Era isso que eu queria dividir com vocês. O meu cumprimento a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.